A República de Platão, parte 6. Sócrates. Quanto à coragem e à parte da cidade em que reside, parte por causa da qual a cidade é considerada corajosa, não é difícil vê-las. Glauco. Como assim? Sócrates. Há um meio de verificar se unir a cidade é covarde ou corajosa, levando em consideração outra coisa que não essa parte da cidade que faz a guerra e pega em armas por ela. Glauco. Nenhum. Sócrates. Por isso, não pensei que os outros cidadãos, covardes ou corajosos, tenham o poder de dar à cidade um outro desses caracteres. Glauco. Com efeito, não o tem. Sócrates, portanto, nossa cidade será corajosa por uma parte dela própria, porque possui nessa parte a força de conservar constantemente intacta a sua opinião sobre as coisas a temer, isto é, as que em número e natureza o legislador designou na educação. Ou não é a isto que chamas coragem? Glauco, não compreendi muito bem o que disseste. Explica-te melhor. Sócrates, eu disse que a coragem é uma espécie de salvaguarda. Glauco, que espécie de salvaguarda? Sócrates, a da opinião que a lei fez nascer em nós, por intermédio da educação, a respeito das coisas a temer, o seu número e a sua natureza, e eu entendia por salvaguarda constante desta opinião o fato de alguém a manter a salvo no meio das dores e prazeres, dos desejos e temores, e de não abandoná-la. Vou-te explicar isto com uma comparação, se quiseres. Glauco, claro que quero. Sócrates, sabes que os tintureiros, quando querem tingir a lã de púrpura, começam por escolher uma só espécie de lã, a branca. Em seguida, preparam-na, sujeitam-na a um longo tratamento, para que adquira o melhor possível o brilho da cor. Por último, mergulham-na na tinta, e o que se tinge desta maneira é indelével. A lavagem, feita com seus dissolventes, não lhe desbota a cor. Ao contrário, bem sabes o que acontece quando não se procede assim, quando se fingem lãs de outra cor ou mesmo lã branca sem prepará-la. Glauco. Sei que quando se tingem assim, a cor se desbota e se torna feia. Sócrates, concorda então que procedemos, na medida das nossas forças, a uma operação semelhante ao escolhermos os guerreiros e ao educá-los na música e na ginástica. Não penses que foi outra a nossa intenção. Estávamos empenhados em que tivessem o melhor conhecimento possível das leis, a fim de que, graças à sua natureza e à sua educação apropriada, tivessem sobre as coisas a temer e o resto uma opinião indelével, que não pudesse ser apagada por esses dissolventes terríveis que são o prazer, mais poderoso na sua ação do que qualquer álcali ou lixívia, a dor, o medo e o desejo mais poderoso que qualquer dissolvente. E esta força que salvaguarda a opinião reta e legítima no que diz respeito às coisas que são ou não são de recear, que eu invoco, que eu considero coragem, se nada tens a objetar. Glauco, eu não sei o que dizer, pois me parece que, se a opinião sobre essas coisas são fruto da educação, se for selvagem ou servil, não a considerarás estável e dar-lhe-ás outro nome. Sócrates, tem muitas razão. Glauco, aceito então a tua definição da coragem. Sócrates, ao menos aceita como a da coragem política, e terás razão. Mas sobre este ponto, se quiseres, discutiremos melhor em outra oportunidade. Agora não é a coragem que procuramos, mas a justiça. Por isso, creio que não devemos falar sobre este assunto. Glauco, está certo. Sócrates, ainda nos falta descobrir duas virtudes na cidade, a temperança e o objeto de toda a nossa pesquisa, a justiça. Glauco, perfeitamente. Sócrates, que faríamos para encontrar a justiça sem nos ocuparmos da temperança? Glauco,
Não sei, mas gostaria que ela não se apresentasse antes de examinarmos a temperança. Se queres me agradar, comece por analisar esta última. Sócrates, seria um erro recusar-te agradar. Glauco, examina, pois. Sócrates, e o que posso fazer? Em verdade, ela se assemelha mais do que as virtudes precedentes a um acordo e a uma harmonia. Glauco, como assim? Sócrates, a temperança outra coisa não é que um domínio que se exerce sobre certos prazeres e paixões, como o indica, de uma forma que não considero exagerada. A expressão comum senhor de si mesmo e outras semelhantes que são, por assim dizer, vestígios desta virtude. Não te parece? Glauco, certamente. Sócrates, mas a expressão senhor de si mesmo não é ridícula. Aquele que é senhor de si mesmo é também, acredito, escravo de si mesmo. E aquele que é escravo é também senhor, porque ambas as expressões se referem à mesma pessoa. Glauco, não há dúvida. Sócrates, esta expressão parece-me querer dizer que existem duas partes na alma humana, uma superior em qualidade e outra inferior. Quando a superior comanda, a inferior disse que é o homem senhor de si mesmo, o que é, sem dúvida, um elogio. Mas quando, devido a uma má educação ou a uma má frequência, a parte superior, que é menor, é dominada pela massa dos elementos que compõem a inferior, censura-se, e este domínio, como vergonhoso, e disse que o homem, em semelhante estado, é escravo de si mesmo e corrupto. Glauco, parece-me sensata essa explicação. Sócrates, atenta agora para nossa jovem cidade. Verás uma dessas condições realizada e dirás que é com razão que se lhe chama senhora de si mesma, admitindo que se deve chamar moderado e senhor de si mesmo a tudo aquilo em que a parte superior comanda a inferior. Glauco, atento e vejo que falas a verdade. Sócrates, é claro que também descobrirás nela, em grande número e feitio, paixões, prazeres e dores, sobretudo nas crianças, nas mulheres, nos escravos e na turba de homens de baixa condição que são considerados livres. Glauco, sim, sem dúvida. Sócrates, porém, quanto aos sentimentos simples e moderados que o raciocínio dirige e que acompanham a inteligência e a reta opinião, só os encontrarás em raras pessoas, aquelas que, dotadas de excelente caráter, foram formadas por uma excelente educação. Glauco, é verdade. Sócrates, não percebes também que na tua cidade os desejos da turba dos homens de baixa condição são dominados pelos desejos e pela sabedoria do número menor dos homens virtuosos? Glauco, percebo. Sócrates, se é possível dizer de uma cidade que é senhora dos seus prazeres, das suas paixões e de si mesma, é desta que é preciso dizê-lo. Glauco, não há dúvida. Sócrates, e por isso mesmo pode-se concluir que ela possui temperança, não é verdade? Glauco, com toda certeza. Sócrates, e se, em qualquer outra cidade, os governantes têm a mesma opinião a respeito dos que devem mandar na nossa cidade, também residirá esse acordo, não é assim? Glauco, claro. Sócrates, ótimo. E quando os cidadãos alojam tais disposições, em quem dirias que se encontra a moderação? Nos governantes ou nos governados? Glauco, em uns e em outros. Sócrates, vês que era bem fundada a nossa conjectura, quando dizíamos que a moderação se assemelha a uma harmonia. Glauco, por que razão? Sócrates, porque não se dá com ela o mesmo que com a coragem e a sabedoria, que residindo respectivamente numa parte da cidade, tornam esta corajosa e sábia. A moderação não atua assim. Espalhada no conjunto do Estado, põe em uníssono da oitava os mais fracos, os mais fortes,
e os intermédios, sob a relação da sabedoria, se quiseres, da força, se também quiseres, do número das riquezas ou de qualquer outra coisa semelhante, de sorte que podemos dizer, com toda razão, que a moderação consiste nessa concórdia, harmonia natural entre o superior e o inferior quanto à questão de saber quem deve mandar, tanto na cidade como no indivíduo. Glauco, estou de pleno acordo contigo. Sócrates, temos assim 3 virtudes que foram descobertas na nossa cidade: sabedoria, coragem e moderação para os chefes, coragem e moderação para os guardas, moderação para o povo. No que diz respeito à quarta, pela qual esta cidade também participa na virtude, que poderá ser? É evidente que é a justiça, Glauco, é evidente. Sócrates, agora, Glauco, como caçadores, precisamos nos colocar em círculo em volta do matagal e evitar que a justiça fuja e se esvaia diante dos nossos olhos. Não tem dúvida que ela está aqui, em qualquer parte. Portanto, olha, esforça-te por procurá-la. Talvez sejas o primeiro a vê-la, e então avise-me. Glauco, bem que gostarias, mas se me tomares como seguidor capaz de descobrir o que se lhe assinala, poderás utilizar muito melhor as minhas forças. Sócrates, segue-me, pois, mas antes invoca comigo a ajuda dos deuses. Glauco, e o que vou fazer? Só te peço que me sirvas de guia. Sócrates, claro que sim. O local está oculto e é de difícil acesso. É escuro e cheio de obstáculos, mas precisamos avançar. Glauco, sim, precisamos avançar. Sócrates, depois de ter observado por algum tempo, é provável que estejamos na boa pista. Glauco, creio que a caça não nos escapará. Glauco, boa notícia. Sócrates, na verdade, eu e tu somos bem pouco perspicazes. Glauco, por que dizes isso? Sócrates, porque já faz muito tempo, desde o início desta conversa, que o objeto da nossa pesquisa parece rolar aos nossos pés e nós, grandes tolos, não vimos. Como as pessoas que procuram às vezes o que têm nas mãos em vez de olharmos para o que estava diante de nós. Examinávamos um pouco distante. Foi talvez por isso que o nosso objeto fugiu de nós. Glauco, que queres dizer? Sócrates, digo que há muito que falamos da justiça sem disso nos darmos conta. Glauco, longo preâmbulo para quem anseia escutar. Sócrates, agora, pois, vê se tenho razão. O princípio que estabelecemos de início ao fundarmos a cidade e que devia ser sempre observado, esse princípio ou uma das suas formas é, creio eu, a justiça. Nós estabelecemos e repetimos-lo muitas vezes que cada um deve ocupar-se na cidade apenas de uma tarefa, aquela para a qual é mais apto por natureza. Glauco, foi o que estabelecemos. Sócrates, mas ainda que a justiça consiste em fazer o seu próprio trabalho e não interferir no dos outros. Muitos disseram isto e nós próprios o dissemos muitas vezes. Sócrates, parece-me que na cidade o complemento das virtudes que examinamos, moderação, coragem e sabedoria, é esse enxerto que deu a todas o poder de nascerem e, após o nascimento, a preserva na medida em que está presente. Ora, dissemos que a justiça seria o complemento das virtudes procuradas e descobríssemos se as outras 3. Glauco, assim deve ser, Sócrates. Sócrates, se fosse necessário decidir qual dessas virtudes é a que, pela sua presença, contribui em maior dose para Está apagada a palavra. Para prevaleça da cidade, seria difícil dizer que se é a conformidade de opinião entre os governantes e os governados, ou nos guerreiros a salvaguarda da opinião legítima a respeito das coisas que se deverá ou não temer, ou a sabedoria
e a vigilância entre os que governam ou seus que contribuem, sobretudo, para essa perfeição é a presença na criança, na mulher, no escravo, no homem livre, no artesão, no governante, no governado, dessa virtude pela qual cada um se ocupa da sua tarefa própria e não interfere na dos outros. Glauco. Difícil, por certo, decidir tal questão. Sócrates. Assim, ao que me parece, a virtude que mantém cada cidadão nos limites da sua própria tarefa concorre para a virtude de uma cidade, com a sabedoria, a moderação e a coragem dessa cidade. Glauco, não há dúvida. Sócrates, mas não dirás que é a justiça essa força que concorra com as outras para a virtude de uma cidade? Glauco, sim, por certo. Sócrates, examina ainda a questão da cidade maneira. Examina ainda a questão da seguinte maneira, para veres se a tua opinião continua a ser a mesma. Encarregarás os magistrados de julgar os processos? Glauco, certamente, Sócrates. Sócrates, e procurarão eles, ao fazê-lo, outra felicidade que não seja esta, impedir que cada parte fique com os bens da outra, ou seja, privada dos seus? Glauco, não, nenhuma outra finalidade. Sócrates, e isto é justo? Glauco, sem dúvida. Sócrates, mas uma prova, pois, de que a justiça significa guardar apenas os bens que nos pertencem, em exercer unicamente a função que nos é própria. Glauco, perfeitamente. Sócrates, nesse caso, vejamos se pensas igual a mim. Se um carpinteiro resolver exercer o ofício de sapateiro, ou um sapateiro o da carpintaria, e trocar entre si as ferramentas ou os respectivos salários, ou se um mesmo homem exercesse a um só tempo estes dois ofícios, e se todas as mudanças possíveis, exceto aquela que vou dizer, se produzirem, crês que, com isso, possam advir muitos danos à cidade? Glauco, não, por certo. Sócrates, se por outro lado um homem que a natureza predispôs para ser artesão ou exercer qualquer outra atividade lucrativa, orgulhoso de sua riqueza, do grande número das suas relações, da força ou de sua vantagem semelhante, tenta elevar-se à categoria de guerreiro, ou um guerreiro à categoria de magistrado, sem que ambos possuam aptidão para tal, ou se um mesmo homem procura desempenhar todas estas funções ao mesmo tempo, crês, como eu, que estas mudanças e esta confusão provocam a ruína da cidade? Glauco, infalivelmente. Sócrates, a confusão entre essas três classes acarreta para a cidade o máximo da desorientação, e com toda a razão pode-se considerar esta desordem o maior dos malefícios. Glauco, sem dúvida. Sócrates, então não é a justiça o maior malefício? Sócrates, então não é a injustiça o maior malefício que se pode cometer contra a cidade? Glauco, sim, é. Sócrates, logo é nisso que consiste a injustiça. Ao contrário, quando a classe dos homens de negócios, a dos guerreiros e a dos magistrados exercem a sua função própria e só se ocupam dessa função, não é o inverso da injustiça e o que torna a cidade justa? Glauco, acredito que não pode ser de outra maneira. Sócrates, não o afirmemos ainda categoricamente, porém, se reconhecermos que esta concepção se aplica a cada homem em particular, é também a justiça, então receberá a nossa aprovação. Do contrário, dirigiremos a nossa análise para outra direção. Agora, completemos a investigação que, conforme pensávamos, nos devia permitir divisar mais facilmente a justiça do homem, se tentássemos, primeiramente, descobri-la em algum modelo mais amplo que a contisse. Pareceu-nos que esse indivíduo era a cidade. Por isso, fundamos uma tão perfeita quanto possível.
sabendo muito bem que a justiça se encontraria numa cidade bem governada. Vamos transladar agora para o indivíduo o que encontramos na cidade e, se concluirmos a justiça, que tanto melhor. Contudo, se descobrirmos que a justiça é outra coisa no indivíduo, voltaremos a atenção para a cidade. Pode ser que, comparando estas concepções e pondo-as em contato uma com a outra, façamos brotar a justiça com o fogo de uma pederneira. Em seguida, quando ela se tiver tornado evidente, fixá-la emos em nossas almas. Glauco, é o que se denomina proceder com método. É assim que é preciso agir. Sócrates, quando duas coisas, uma maior e outra menor, possuem o mesmo nome, são elas diferentes enquanto possuem o mesmo nome ou semelhantes? Glauco, semelhantes. Sócrates, assim sendo, o homem justo, enquanto justo, não será diferente da cidade justa, mas semelhante a ela. Glauco, sem dúvida. Sócrates, ora, a cidade foi por nós considerada justa quando cada uma de suas classes se ocupava de suas tarefas específicas. Por outro lado, nós a consideramos moderada, corajosa e sábia pelas disposições e as qualidades destas mesmas classes. Glauco, é verdade. Sócrates, portanto, meu amigo, consideraremos da mesma forma o indivíduo quando a sua alma encerra essas mesmas partes que correspondem a três classes do Estado. Glauco, e absolutamente necessário. Sócrates, estamos então, meu amigo, às voltas com uma questão embaraçosa em relação à alma, saber se ela tem ou não em si mesma essas três partes. Glauco, a mim não parece embaraçosa. Talvez, Sócrates, o provérbio tenha razão ao afirmar que as coisas belas são difíceis. Sócrates, sou do mesmo parecer, mas quero que conheças perfeitamente. Glauco, a minha opinião. Pelos métodos que empregamos nesta discussão, nunca atingiríamos o objetivo da nossa pesquisa, pois o caminho é outro, mais longo e complicado. Contudo, talvez cheguemos a resultados a respeito do que dissemos e analisamos até agora. Glauco, não devemos contentar-nos com isso. Quanto a mim, é o que basta. Sócrates, também a mim basta. Glauco, não desanimes, então, e continua em tua análise. Sócrates, é preciso convir que em cada um de nós se encontram as mesmas formas e os mesmos caracteres que na cidade, pois é a partir daí que passam para ela. De fato, seria ridículo acreditar que o caráter irracível de certas cidades não se origina dos cidadãos com fama de o possuírem, como os trácios, os citas e quase todos os povos do norte, ou que não acontece a mesma coisa com o amor ao reconhecimento que se poderia atribuir especialmente aos habitantes do nosso país, ou com o amor às riquezas que se atribui sobretudo aos fenícios e aos egípcios. Glauco, não há dúvida. Sócrates, e assim que as coisas acontecem e não é difícil entender. Glauco, claro que não. Sócrates, difícil sim, será decidir se é pelo mesmo elemento que realizamos cada uma das nossas ações ou determinada ação por um dos três elementos. Se julgamos por um, nos irritamos por outro. Desejamos por um terceiro os prazeres da comida, da reprodução e de todos os da nossa família. Ou então, se a alma inteira intervém em cada uma dessas operações quando somos chamados a realizá-las. Isto é que será difícil de determinar satisfatoriamente. Glauco, também creio. Sócrates, procuremos determinar desta maneira se esses elementos são idênticos entre si ou diferentes. Glauco, de que maneira? Sócrates, é evidente que o mesmo sujeito, ao mesmo tempo e a respeito do mesmo objeto, não é capaz de produzir ou experimentar efeitos contrários. De maneira que, se descobrirmos aqui contrários, saberemos que há não um, mas vários elementos. Glauco, que seja.
Sócrates, ouve, pois, o que vou dizer. Glauco, fala. Sócrates, é possível que a mesma coisa esteja ao mesmo tempo imóvel e em movimento, na mesma das duas partes? Glauco, de jeito nenhum. Sócrates, certifiquemo-nos ainda mais para que não surjam dúvidas à medida que avançamos. Se alguém afirmasse que um homem que só consegue mexer os braços e a cabeça está ao mesmo tempo imóvel e em movimento, julgo que diríamos que não devemos exprimir-nos assim, mas dizer que uma parte do seu corpo está imóvel, a outra em movimento. Não é assim? Perfeitamente, Glauco. Sócrates, mas se o nosso interlocutor afirmasse que o peão está completamente imóvel e em movimento quando gira retido no mesmo lugar por uma sua ponta, ou que se dá o mesmo com qualquer outro objeto que se move em círculo em torno de um ponto fixo, por certo que não admitiríamos. Diríamos que não é nas mesmas partes que tais objetos estão em repouso e em movimento. Diríamos que tem um eixo e uma circunferência que, em relação ao eixo, estão imóveis, pois o eixo não se inclina para nenhum dos lados, e que, relativamente à circunferência, se move circularmente, mas quando o corpo em movimento inclina com ele a linha de eixo para a direita ou para a esquerda, para frente ou para trás, então não está absolutamente imóvel. Glauco, seria uma resposta perfeita. Sócrates, então não nos deixaremos perturbar por tais objeções, assim como não deixaremos que nos convençam de que o mesmo sujeito, nas mesmas partes e relativamente ao mesmo objeto, experimenta ou produz ao mesmo tempo duas coisas opostas. Glauco, quanto a mim, sem dúvida que não deixarei convencer. Sócrates, entretanto, para não sermos obrigados a perder tempo analisando todas as objeções semelhantes e certificando-nos da sua falsidade, consideremos o nosso princípio verdadeiro e sigamos em frente, depois de termos admitido que, se alguma vez ele nos mostra falso, todas as conclusões a que tivermos chegado serão nulas. Glauco, e isso mesmo é o que devemos fazer. Sócrates, diz-me agora, aprovar e desaprovar, desejar uma coisa e recusá-la, chamar a si e repelir, são ações contrárias entre si, quer se trate de atos, quer de estados, já que isso não implica nenhuma diferença. Glauco, obviamente que são contrárias. Sócrates, colocarás a sede, a fome, os apetites em geral e também o desejo e a vontade na primeira classe desses contrários que acabamos de mencionar? Por exemplo, não dirás que a alma daquele que deseja busca o objeto desejado ou atrai a si mesmo que gostaria de possuir, ou ainda à medida que pretende que uma coisa lhe seja dada, responde a si mesma como se alguém a interrogasse, que aprova essa coisa devido ao que tem de obtê-la? Glauco, direi. Sócrates, mas não consentir, não querer, não desejar, não é o mesmo que repelir, afastar de si. E não são estes estados da alma contrários aos precedentes? Glauco, sem dúvida. Sócrates, então não diremos que temos certos desejos, como a sede e a fome, que são os mais fortes de todos? Glauco, sim, diremos. Sócrates, um objetiva a bebida e outro a comida. Glauco, claro. Sócrates, a sede como tal pode ser algo mais do que o mero desejo de beber. Por exemplo, é sede de bebida quente ou fria, em grande ou pequena quantidade, enfim, de um determinado tipo de bebida. Ou é calor que, somado à sede, provoca o desejo de beber frio, ou frio ou de beber quente. Mas a sede em si mesma é apenas o desejo do objeto natural, a bebida, como a fome é o desejo da comida. Glauco, é verdade, cada desejo considerado em si mesmo não é senão
desejo do objeto natural, correspondendo àquilo que lhe acrescenta a esta ou aquela qualidade desse objeto. Sócrates, e que não venham, pois, a nos objetar, dizendo que ninguém deseja bebida, mas a boa bebida, nem a comida, mas a boa comida, sendo que todos os homens desejam as boas coisas. E, se a sede é desejo, tem por objetivo uma boa coisa, seja essa coisa qual for, bebida ou outra. O mesmo acontece com outros desejos. Glauco, entretanto, essa objeção parece ter certa importância. Sócrates, porém, com certeza, todo objeto relacionado com outros, considerado numa das suas qualidades, está, julgo eu, relacionado com esse objeto. Considerado em si mesmo, está relacionado somente consigo mesmo. Glauco, não te compreendo. Sócrates, não compreendes que o que é maior ou é somente em relação a outra coisa menor? Glauco, isso eu compreendo. Sócrates, e o que é muito maior ou é somente em relação ao que é muito menor? Glauco, sim. Sócrates, e o que é ou será maior é porque tem relação com algo que foi menor ou que será menor? Glauco, não há dúvida. Sócrates, da mesma maneira, quanto ao mais em relação ao menos, quanto ao dobro em relação à metade, ao mais pesado em relação ao mais leve, ao mais rápido em relação ao mais lento, ao quente em relação ao frio, e quanto a todas as outras coisas semelhantes, não se dá o mesmo? Glauco, perfeitamente. Interessante isso aí. O que é muito grande, a gente só enxerga aquilo como muito grande, porque ele é maior do que algo que é muito pequeno, Se a gente for analisar por esse lado, não existe grande nem pequeno. Muito interessante esse pensamento. Eu acho que eu não tinha nem pensado nisso daí. Isso vale para tudo. Fulano corre muito rápido, mas ele só corre muito rápido porque alguém corre mais devagar que ele. Tudo tem esse contraponto. Uma coisa só é assim porque tem outro, porque tem um ponto de comparação. Muito interessante. Tal coisa é muito grande, mas é muito grande como? Como muito grande? Porque tem um que é muito pequeno. Então a gente toma aquilo como muito grande em relação àquilo que é muito pequeno. Então não existe nem grande nem pequeno. Se a gente for analisar por esse prisma, muito interessante. Não existe nem grande nem pequeno. Ah, fulano é muito grande, tem 2 metros, mas é muito grande em relação a alguém menor. Então ele não é muito grande. Nossa, é muito interessante isso. E se a gente for levar pela visão de que o universo é infinito, aí que dá mais vazão, mais razão, né, para esse tipo de pensamento. O universo é infinito, então não existe nada nem grande nem pequeno. A gente leva esses pensamentos, essas bases, em termos de comparações. Não existe nem grande nem pequeno, nem rápido nem lento. Muito interessante. Sócrates, e o que será maior? É porque tem relação com algo que foi menor, o que será? Glauco, não há dúvida nenhuma. Da mesma maneira, quanto ao mais em relação ao menos, quanto ao dobro em relação à metade, ao mais pesado em relação ao mais leve, ao mais rápido em relação ao mais lento, ao quente em relação ao frio, e quanto a todas as outras coisas semelhantes, não se dá o mesmo? Glauco, perfeitamente. Sócrates, e o mesmo princípio não vale para as ciências? A ciência, considerada em si mesma, tem por objetivo o que é possível de ser conhecido, mas uma determinada ciência tem por objeto um conhecimento específico. Explico-me. Quando nasceu a ciência de construir casas, não foi diferenciada das outras com a denominação de arquitetura? Glauco, é verdade. Sócrates, foi diferenciada porque não era parecida com nenhuma outra ciência? Glauco, sim. Sócrates, e isso não aconteceu porque possui um objeto determinado? E não ocorre a mesma coisa com todas as outras artes e todas as outras ciências? Glauco, ocorre. Sócrates, se agora me compreendeste, reconhecerás que era isso o que eu queria dizer.
Todo objeto relacionado com outros, considerado em si mesmo, relaciona-se apenas consigo mesmo, considerado numa das suas qualidades em relação a esse objeto. Aliás, não afirmo o que está relacionado com esse objeto seja semelhante a esse objeto, que, por exemplo, a ciência da saúde e da doença sejam sã ou malsã, e a ciência do bem ou do mal, boa ou má. Mas quando a ciência deixa de ser ciência do conhecível em si mesma, porém de determinado objeto, adquire uma determinação e por isso já não é denominada simplesmente ciência, mas ciência médica, caracterizando-se pelo seu objeto particular. Glauco, compreendo o teu raciocínio e o considero exato. Sócrates, e não situarás a sede, pela sua natureza, na classe das coisas relacionadas com outras? Glauco, eu a situarei relacionada com a bebida. Sócrates, assim, determinada sede relaciona-se com determinada bebida, mas a sede em si mesma não se relaciona com a bebida em grande ou em pequena quantidade, boa ou má, numa palavra, com uma espécie particular de bebida. A sede em si mesma relaciona-se, por natureza, com a própria bebida. Glauco, perfeitamente. Sócrates, logo, a alma daquele que tem sede não quer senão beber, se refrescar. É isso o que deseja e é a que se predispõe. Glauco, evidentemente. Sócrates, quando, pois, alguém se predispõe a beber uma água fresca, o faz algo retroceder. Trata-se de um princípio diferente do que provoca a sede e o impede cegamente a beber, porque reconhecemos que o mesmo princípio não pode provocar ao mesmo tempo efeitos contrários. Glauco, certamente que não. Sócrates, de maneira semelhante, creio que seria errado afirmar que as mãos do arqueiro esticam e largam o arco ao mesmo tempo, mas pode-se dizer que uma das mãos o estica e a outra o larga. Glauco, com certeza. Sócrates, e às vezes não se encontram pessoas que, embora tendo sede, se recusam a beber água? Glauco, sim, a miúde em grande número. Sócrates, que diremos de tais pessoas, senão que existe em sua alma um princípio que as manda beber e outro que as proíbe, sendo este último mais forte que o primeiro? Glauco, é o que penso. Sócrates, o princípio que as inibe de beber se origina da razão. Aquele que o impele, ele governa a alma, é provocado por disposições doentias? Glauco, talvez. Sócrates, com razão, pois não estaremos equivocados ao considerar que se trata de dois elementos diferentes entre si e ao denominar aquele pelo qual a alma raciocina seu elemento racional e aquele por causa do qual ela ama, tem fome, tem sede e se atira com impeto a todos os outros desejos, o seu elemento irracional que desperta a conscupiscência, amigo de sedas, satisfações e de certos prazeres. Glauco, não estaremos equivocados ao pensar assim. Sócrates, admitamos então que distinguimos estes dois elementos na alma, mas a cólera, com o concurso da qual nos indignamos, constitui um terceiro elemento, ou é da mesma natureza que um dos outros dois, e do qual deles? Glauco, creio que da mesma natureza que o segundo, o que desperta concupiscência. Sócrates, também creio, porque aconteceu-me de ouvir contar que Leôncio, filho de Aglion, ao voltar um dia do Pireu, seguia pela parte exterior da muralha setentrional, quando viu cadáveres estendidos perto do carrasco. Ao mesmo tempo que um grande desejo de observá-los, sentiu repugnância e afastou-se. Durante alguns instantes lutou consigo e escondeu o rosto com as mãos, mas por fim, dominado pelo desejo, arregalou os olhos e, correndo na direção dos cadáveres, gritou: Aí tendes, maus gênios, fartai-vos deste belo espetáculo. Glauco, eu também
Glauco, eu também ouvi contar isto. Sócrates, esta história mostra que às vezes a cólera luta contra os desejos e por isso diferencia-se deles. Glauco, é verdade, sim. Sócrates, observamos também em muitas outras ocasiões que quando um homem é arrastado à força pelos desejos, apesar da razão, se volta contra o que lhe faz violência e que, nesta batalha entre dois princípios, a cólera se coloca-se como aliada ao lado da razão. Jamais eu acredito a viste associada ao desejo em ti mesmo ou nos outros. Quando a razão decide que determinada ação não deve ir contra a sua decisão. Glauco, certamente que não. Sócrates, mas quando um homem admite estar errado, não é menos capaz, quanto mais nobre for, de exaltar, suportando a fome, o frio ou qualquer outro desconforto, contra aquele que, conforme acredita, o faz sofrer justamente. Por outro lado, e por outras palavras, não se recusa a descarregar a sua cólera sobre aquele que o trata assim? Glauco, é pura verdade. Sócrates, quando, porém, se julga vítima de uma injustiça, não é então que se inflama, se irrita, combate do lado que lhe parece justo, mesmo que sofra fome, frio e todas as provações do gênero, e firme em suas convicções, triunfa sem se desviar desse sentimento generoso antes de ter realizado o seu propósito, até que se vingue ou sucumba, ou que, à maneira do pastor que acalma seu cão, a razão o acalme e o sossegue. Glauco, essa comparação é inteiramente exata, por isso é que decidimos que a nossa cidade, os guerreiros, ficariam sujeitos aos magistrados, como os cães aos seus pastores. Sócrates, compreendes à perfeição o que quero dizer? Mas te peço que faças ainda outra reflexão. Glauco, qual? Sócrates, é que, ao contrário do que pensávamos, há pouco a cólera nos aparece como, às vezes de uma forma, às vezes de outra. Efetivamente, há pouco pensávamos que ela se ligava a um elemento que gera a concupiscência, ao passo que agora vemos que ela se liga a dois elementos. Glauco, com certeza. Sócrates, é porém diferente da razão ou de uma das suas formas, de modo que não haveria três elementos na alma, mas apenas dois, o racional e o concupiscível. Ou então, assim como três classes compunham a cidade, mercadores, quer guerreiros e magistrados, assim também na alma o impulso irascível constitui um terceiro elemento, aliado natural da razão, a menos que uma má educação o tenha corrompido. Claro que existe necessariamente um terceiro elemento. Sócrates, sim, sem dúvida, e se revela distinto do elemento racional, como se revelou distinto do concupiscente. Glauco, isso não é difícil de reconhecer, Sócrates. Com efeito, pode-se observá-lo nas crianças. Desde o nascimento, estão sujeitas à cólera, mas algumas parece que nunca recebem a razão e a maioria recebe à tarde. Sócrates tem razão, e isso também se passa com os animais, e o verso de Homero testemunha-o. Ulisses, batendo no peito, conteve o coração. É evidente que Homero representa aqui dois princípios distintos. Um, a razão que reprime a cólera, depois de haver raciocinado sobre o que é melhor ou pior fazer. O outro, o que se exalta de forma insensata. Glauco, muito bem dito. Sócrates, chegamos, afinal, através de inúmeros obstáculos penosamente superados, a estabelecer que existem na cidade e na alma do indivíduo princípios correspondentes e iguais em número. Glauco, cedo. Sócrates, consequentemente, já não é necessário que o indivíduo seja sábio do mesmo modo e pelo mesmo princípio que a cidade. Glauco, sim, sem dúvida. Sócrates, e que a cidade seja corajosa pelo mesmo princípio e do mesmo modo que o indivíduo.
Enfim, que tudo o que diz respeito à virtude se encontra igualmente numa e no outro. Glauco, é necessário. Sócrates, então, amigo Glauco, afirmaremos que a justiça tem o indivíduo o mesmo caráter que na cidade. Glauco, concordo. A justiça tem no indivíduo o mesmo caráter que na cidade. Sócrates, mas não podemos nos esquecer de que a cidade era justa pelo fato de cada uma das suas três classes se ocupar da sua própria tarefa. Glauco, não creio que o tenhamos esquecido. Sócrates, lembremos-nos, então, de que se cada um de nós desempenhar a sua tarefa própria, será também justo e desempenhará a tarefa que lhe é própria. Glauco, sim, precisamos lembrar disso. Sócrates, portanto, não compete à razão mandar por ser sábia e possuir a possibilidade de velar pela alma, e a cólera obedecer à razão e defendê-la. Glauco, sim. Sócrates, mas não é, como afirmamos, um misto de música e ginástica que conciliará estas partes, fortificando e alimentando uma delas com belos discursos e com conhecimentos científicos, acalmando, abrandando a outra pela harmonia e pelo ritmo? Glauco, sim, sem dúvida. Sócrates, e estas duas partes, assim educadas, realmente adestradas e instruídas para desempenhar o seu papel, dominarão e conterão o elemento concupiscente que ocupa o maior espaço na alma do homem e que, por natureza, é insaciável. Irão vigiá-lo para evitar que o homem cometa desatinos, saciando-se de prazeres do corpo ou coisas até piores, às vezes, se desenvolva, revigore e, em vez de ocupar-se da sua tarefa, busque subjugá-los e dominá-los, o que não convenha a um elemento de sua espécie, e subverta toda a vida da alma. Glauco, com toda certeza. Sócrates, e nos defenderão melhor dos inimigos externos, com toda a alma e todo o corpo, a primeira decidindo, o segundo lutando sobre as ordens da primeira e executando corajosamente os projetos elaborados por esta. Glauco, perfeitamente. Sócrates, denominamos corajoso, pois um homem, levando em consideração o lado irracível de sua alma, quando esta parte salvaguarda, através de sofrimentos e prazeres, as deliberações a respeito do que se deve ou não recear. Glauco, é verdade. Sócrates, e por nós, denominado sábio, levando em consideração essa pequena parte dele mesmo que governa e enuncia estas deliberações, parte que possui também o conhecimento do que é proveitoso a cada um dos três elementos da alma, a todos em conjunto. Glauco, estou de acordo, Sócrates, mas não o denominamos moderado por causa da amizade e harmonia que existe entre o elemento que manda e os que lhe obedecem, quando estes últimos concordam em que a razão deve governar e não a revolta contra ela. Glauco, não há dúvida de que a moderação não é diferente da cidade e do indivíduo. Sócrates, portanto, o indivíduo será justo pelo motivo e da maneira que tantas vezes afirmamos. Glauco, necessariamente. Uma retificaçãozinha aqui. Quando eu disse São Vanguarda, eu acho que eu falei São Vanguarda mais no começo do livro áudio. Obviamente que eu estava querendo dizer salvaguarda. Salvaguarda. Sócrates, portanto, o indivíduo será justo pelo motivo e da maneira que tantas vezes afirmamos. Glauco, necessariamente. Sócrates, mas será que a justiça se enfraqueceu a ponto de nos parecer diferente do que era na cidade? Glauco, não acredito, Sócrates. Sócrates, se ainda subsistisse alguma dúvida em nossa alma, poderíamos suprimi-la totalmente, comparando a nossa definição da justiça com as noções comuns? Glauco, quais?
Sócrates, suponhamos que precisássemos decidir a respeito da nossa cidade e do homem que, por natureza e educação, é semelhante a ela. Será possível acreditar que este homem, tendo recebido um depósito de ouro ou prata, o tenha desviado em seu proveito próprio? E tu crês que alguém o julgaria mais capaz de semelhante ação do que aqueles que não lhe são semelhantes? Glauco, não creio. Sócrates, mas este homem não será igualmente incapaz de cometer sacrilégio, furto e tá apagada a palavra aqui. Tanto particularmente em relação aos amigos, como publicamente em relação à sua cidade? Glauco, será incapaz. Sócrates, e logicamente, de forma alguma, faltará a sua palavra, quer se trate de juramentos, quer de outras promessas. Glauco, por certo. Sócrates, e quanto ao adultério, ao desrespeito aos pais e à falta de piedade em relação aos deuses, combinam mais com os outros do que com ele? Glauco, mais aos outros, naturalmente. Sócrates, e a causa de tudo isso não reside no fato de que cada elemento de sua alma desempenha sua tarefa específica, tanto para mandar quanto para obedecer? Glauco, não se pode pensar de outra maneira. Sócrates, e ainda te perguntas se a justiça é algo diferente do poder, que produz homens e cidades assim. Glauco, certamente que não. Sócrates, aqui está, portanto, perfeitamente realizado o nosso sonho, a respeito do qual declarávamos ter dúvidas, a saber que seria bastante provável que logo que iniciássemos a fundação da cidade, nos depararíamos com um determinado princípio e modelo da justiça. Glauco, assim é, de fato. Sócrates, portanto, meu amado Glauco, quando exigimos que o sapateiro, carpinteiro ou qualquer outro artesão exercesse bem seu ofício sem intrometer-se em outras atividades, estávamos estabelecendo sem querer uma imagem da justiça. Glauco, aparentemente. Sócrates, com efeito, a justiça se parece perfeitamente com esta imagem, com a única diferença de que ela não governa os assuntos externos do homem, mas apenas seus assuntos internos, seu ser verdadeiro, não deixando que nenhum dos elementos da alma exerça uma tarefa que não lhe é específica, nem que outros elementos usurpem mutuamente suas respectivas funções. Ela pretende que o homem coloque em perfeita ordem os seus reais problemas domésticos, que assuma o comando de si mesmo, se discipline e conquiste a sua própria amizade, que institua um acordo perfeito entre os três elementos da sua alma, assim como entre os três tons extremos de uma harmonia, o mais agudo, o mais grave, o médio e os intermédios, se os houver, e que, ligando-os uns aos outros, se transforme de múltiplo que era em uno, moderado e harmonioso, que somente então se procure, se precisar se preocupar em obter riquezas, em cuidar do corpo, em exercer sua atividade na política ou nos assuntos privados, e que, em todas essas ocasiões, considere justa e honesta a ação que salvaguarda e contribui para completar a ordem que implantou em si mesmo, e sábia a ciência que governa essa ação, que ao contrário considere injusta a ação que destrói essa ordem, e ignorante a opinião que governa esta última ação. Glauco, tudo isto é a mais pura verdade, meu caro Sócrates. Sócrates, que seja. Agora, se afirmássemos que descobrimos o que é o homem justo, a cidade justa, em que consiste a justiça, em um e na outra, creio que não nos enganaríamos em demasia. Glauco, por certo que não. Sócrates, vamos então afirmá-lo. Glauco, sim. Sócrates, certo. Resta-nos, julgo eu, analisar a injustiça. Glauco, claro que sim. Sócrates,
Pode a injustiça ser outra coisa que não uma sublevação dos três elementos da alma, uma confusão, uma usurpação das suas respectivas tarefas, a revolta de uma parte contra o todo para conquistar uma autoridade a qual não tem direito, visto que a sua natureza é ruim, a destina a obedecer àquela que foi gerada para governar? A injustiça por si só é um mal, é ruim, é perversa e nos leva à ruína. E daí, Glauco, afirmamos nós, é dessa perturbação e dessa desordem que se origina a injustiça, a intemperança, a covardia, a ignorância, enfim, todos os vícios. Glauco, com toda certeza. Sócrates, e é dado que conheçamos a natureza da injustiça e da justiça, para percebermos com clareza